bem, nós vamos tratar de um tema hoje. Eu preciso falar para vocês o seguinte: deixa eu ver aqui, há 16 anos mais ou menos atrás, não, o que? 16 o quê? Há 16 anos vamos dizer assim, eu assumi a responsabilidade de ser um cristão, pelo santo batismo, né? Mas eu conheci a igreja, e comecei a ter um contato com a igreja fazem mais ou menos 34 anos atrás, quando eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. E foi por intermédio de eu ter conhecido a Solange, que hoje é minha esposa, né? Então, até então eu não tinha uma criação, dentro da minha criação, eu não tinha o hábito de frequentar igrejas, nada, né? Então, eu não tinha essa visão de, de Bíblia, de estudo da palavra e essas coisas. E quando eu comecei a namorar com ela, algumas pessoas amigas se aproximaram, né? Até vocês aí, muitos que estão aí acompanhando até conhecem, o primeiro casal que me deu estudo bíblico foi a Náudia e o Edson, né? Muitos de vocês conhecem. E há uns 34 anos atrás que isso aconteceu, esse estudo aqui foi um dos que me chamou a atenção, porque eu não tinha noção. Se me perguntasse na minha leiguice naquela época, fizesse a pergunta, né, qual que é a origem do mal, do pecado, né, dessa coisa triste que vivemos? Eu já tinha noção de pecado, essas coisas, né? Mas eu ia dizer o quê? Eu ia dizer que a origem do pecado, que a gente não tinha um hábito de igreja, mas sabia alguma coisa, sei lá como, mas eu sabia da criação, assim, né? E da queda e tal. E eu ia falar, não, a origem do pecado foi ali, quando Adão, quando Eva desobedeceram a ordem de Deus e comeram lá do fruto proibido, digamos assim. Mas então eu fiquei muito impressionado ao descobrir que não, que ali não foi a origem do mal, ali não foi o primeiro pecado, ali não foi onde tudo começou. Então, só queria deixar registrado isso, porque para mim esse estudo foi importante, foi revelador lá há muitos anos atrás. E eu tenho certeza que não foi só na minha vida, na vida de muitos outros aí, isso também foi, provavelmente, tenha chamado a atenção. Então, vamos estudar sobre esse assunto, que ele é importante, porque, por desconhecer esse assunto, muitas pessoas falam até e pensam coisas que eu diria que magoam a Deus. Porque por não conhecer esse grande conflito entre o bem e o mal, a origem do mal e do pecado, às vezes as pessoas atribuem tudo a Deus, né? E será que Deus é realmente responsável por todas as coisas que acontecem, né? Veja bem, eu não estou falando aqui que ele não sabe de todas as coisas, mas será que ele é o responsável por todas as coisas que acontecem, né? E as pessoas às vezes, e com muita sinceridade, porque eu mesmo também já pensei nesse sentido, né? Ao ver as coisas tristes aí que nós convivemos, infelizmente, a morte, né, que a gente está hoje enlutado aí, a, a, a violência, né, os assassinatos, estupros, coisas das mais terríveis espécies aí que acontecem, pessoas passando fome, guerras, e aí a gente pensa, né, puxa, e como associar toda essa coisa triste com a existência de um Deus todo-poderoso, amoroso, que é amor? E aí as pessoas acabam por ter um pensamento ou por avaliar essas situações de modo equivocado, né? Por isso a importância de nós termos esse estudo de hoje, né? Para nós adentrarmos ao tema, a gente vai ter que ver algumas coisas antes. A gente vai ter que ver aqui na Bíblia algumas coisas antes. Parece que no início talvez não faça muito sentido para você, mas me acompanhe, a gente vai mergulhando nisso daí, tá bom? Que a primeira coisa que eu quero ver aqui na Bíblia, em dois textos,
um no Velho Testamento e um no Novo, é sobre a existência, sabe do quê? De anjos. Vamos ver primeiro sobre isso. E isso só vai ser possível, nós vamos ter dois textos aqui escolhidos, que nem eu falei, um novo no velho. Esses dois textos são visões no Velho Testamento que Daniel teve e no Novo Testamento que João teve, tá? Então vamos começar no Velho Testamento, Daniel? Daniel capítulo 7, por favor. No Velho Testamento, depois ali de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí vem Cânticos e começam os profetas maiores, e depois, na sequência aqui, já vem Daniel. Daniel capítulo 7, o verso é o 10. O 10. Deixa eu ver aqui. O 10. Mas vamos começar do 9. Vamos começar do 9 aqui, tá bom? Daniel 7, verso 9. Veja ali que se na tua Bíblia tiver um subtítulo, vai estar lá, ó, a visão de Deus. A visão de Deus. Verso 9 diz assim, ó, Daniel falando, continuei, porque Daniel estava em visão, né? Os versos anteriores é também Deus mostrando quatro animais que tem uma representatividade, que fala sobre a história e tal, mas o nosso foco hoje é essa visão agora que Daniel vai relatar a partir do verso 9. Ele está vendo as coisas. E ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Você vai ver aqui que esse ancião de dias é a figura de Deus, né? Ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, né? Essa linguagem humana que Daniel achou para ilustrar o que ele estava vendo, né? É a forma humana, é a linguagem humana para transmitir para nós algo que é impressionante, né? E ele trouxe nesses termos. E ele continua agora no verso 10. Diz que no verso 10, um rio de fogo, uma nave saía diante desse trono, desse ancião de dias, de Deus. E agora preste atenção: milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Você sabe do que se trata aqui, então, nessa visão? O que é esse milhares de milhares que estavam servindo a Deus, o ancião de dias, e milhões de milhões? O que você acha que é? Quem serve a Deus no céu? Anjos. Os anjos, isso mesmo, os anjos. Então aqui está falando que no céu, Daniel nessa visão falou assim, olha, eu vi uma quantidade absurda. Ele fala milhares e milhares e milhões de anjos, ok? Mas vamos ver João agora, lá em Apocalipse, pode ser? Vamos ver outra visão, agora João. Livro de Apocalipse, olha como a Bíblia ela é completa. Capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Verso 11. Gil, quer ler o verso 11 para nós aí? Enquanto Vamos ver. você. É. Enquanto você vai. Antes de você ler, deixa eu só registrar aqui que a Vanessa Floro também está com a gente ligadinha aí. Obrigado, Vanessa. Vai lá. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares. Isso aí. E aí continua, né? Que essas vozes estavam proclamando, estavam cantando, estavam louvando. Ali está ali, digno é o Cordeiro e tal. Então, de quem agora João está falando? Você vê, João também é uma visão. Só que João fala assim: olha, eu não só vi, mas eu ouvi. Eu vi eles, o quê? Louvando a Deus. Quem? Os anjos. Qual que era a quantidade deles? Milhões de milhões e milhares de milhares. Ele não tinha, ele falou assim: olha, é absurdo, é muito anjo, né? Então, eu queria começar por aqui para a gente entender. A gente vai se aprofundando aqui. Agora, tem um anjo que se destacava dentre eles aí, quer ver? Agora nós vamos voltar lá em Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 28.
Olha só o verso 14. Não, vamos começar a partir do verso 12. Vamos caminhar mais uma milha aqui. Verso 12. Posso ler? Ali, diz assim, ó, assim diz o Senhor Deus. Olha só, Deus vai falar a respeito de uma criatura que faz parte dos anjos ali. Você era o modelo da perfeição. Olha só, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha só, você estava no Éden. Lembra que a gente estudou na criação que estava Deus o Pai, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, que Jesus foi que tudo fez, e daí nós fomos lá para Jó e vimos que os anjos estavam lá também? Aqui, ó, o verso falando, você estava lá no Éden, no jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engates, os seus ornamentos eram perfeitos, aliás, eram feitos de ouro, e foram preparados no dia em que você foi criado, você foi especial. Verso 14, você era um querubim, ou seja, era uma classificação de anjo mais especial ainda, mais que ficava mais próximo de Deus. Os querubins tinham 6 asas, né? Para quê? Para que duas cobrissem o seu rosto, duas cobrissem os seus pés, a sua parte de baixo, e duas eles usavam para voar. Tal era o respeito que eles tinham que ter diante da presença, porque eles ficavam muito próximos ao trono de Deus. Era sensacional. Você era um querubim da guarda, de perto de Deus, e foi ungido. Eu te estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que você foi criado. Mas até que aconteceu uma coisa, que se achou iniquidade em você. Olha só. Gente, o que que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Iniquidade, a palavra iniquidade quer dizer pecado, tá? É, e aqui o relato existia um anjo perfeito que se sobressaía, aqui com todos os detalhes que lemos, só que diz assim, ó, dentro da perfeição existe a possibilidade do quê? De pecar, de ter iniquidade. Isso é coisa perfeita de Deus. Porque Deus nunca criou, nem os anjos foram criados para ser simplesmente programados para obedecer e fazer só o que Deus quer. Os anjos, eles são perfeitos, assim como Adão e Eva foram criados perfeitos. Mas assim como Adão e Eva, os anjos também têm algo chamado livre-arbítrio. E esse anjo aqui, ó, no relato, ele está falando, olha, você era perfeito, até que achou-se iniquidade em você. Oh, sabe como é que era o nome desse anjo? Lúcifer. Às vezes as pessoas tremem, né, ao falar esse nome, mas esse nome é lindo, a tradução dele, porque Lúcifer quer dizer anjo de luz, a tradução. O problema virou quando ele deixou de ser Lúcifer e passou a ser chamado agora de Satanás. Satanás, a tradução dessa palavra seria adversário, diabo. É outra palavra triste, porque ele deixa de ser Lúcifer para se ser chamado também de diabo e Satanás, que a gente vai ver texto, mas diabo quer dizer o quê? Enganador. Então, Satanás adversário, diabo enganador. Nosso adversário que quer sempre nos enganar. Olha só que triste. Aqui está falando sobre esse anjo. Olha o verso 17. Aqui está o grande problema, olha, deste anjo, e preste atenção, e da humanidade que nos inclui. Olha o problema que foi aqui, ó. Você ficou o quê? Orgulhoso. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura
e isso corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu te lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que eles te contemplem. Você virou o quê? Um exemplo. Um exemplo. Infelizmente, um exemplo feio daquilo que não se deve fazer. O orgulho encheu o coração desse anjo e ele se rebelou lá no céu. Você quer ver? Aqui, outro texto, Isaías. Você está aí perto aí. Isaías 14. Volta para trás aí um pouquinho. Oh, perdão. Isaías capítulo 14. Ok? Você viu lá que lá a gente viu, por isso que lancei para fora. Olha Isaías 14, verso 12. Veja, a partir do verso 12, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Lembra que a gente falou? Estrela, muitas vezes quando a Bíblia fala estrela, quer dizer o quê? Anjos. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado agora por terra, você que debilitava as nações. Verso 13. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei. Veja bem aqui, ó, subirei ao céu e exaltarei o meu trono. Olha, ele quis o trono é de quem? O trono é do rei. Quem é o rei? Deus. Então ele quis ir acima do trono de Deus. Ele falou assim, ó, acima das estrelas, acima de todos os anjos, eu quero ser o maior. E me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Verso 14: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, aqui é a, principalmente nesses dois textos aqui, nós temos o relato, então, de que a primeira experiência de iniquidade ou de pecado aconteceu aonde? No céu. Com um anjo perfeito, criado perfeito. E qual foi o motivo? O seu orgulho. Que orgulho é esse? Muitos estudiosos, isso daqui agora a gente não pode comprovar biblicamente, mas pelos textos que lemos e pela citação de Ezequiel, que falou assim: você estava no Éden, na criação. Muitos acreditam que até o fato dele estar presente na criação e por ele ser tão se sobressair dos anjos, ele não soube lidar com essa situação. Parece que houve talvez um ciúme da parte dele da pessoa de Jesus. Ele queria talvez ter participado do ato da criação deste universo. Alguns comentários bíblicos falam a respeito disso, né? Por falar em orgulho, por falar em exaltação. Então, ele desejou ser igual a Deus, ter o poder que Deus tem e apenas Deus é criador, né? Fato é que isso é incontestável porque está escrito, o maior problema foi o orgulho. E olha a consequência desse orgulho. Vá no livro de Judas, grudado com o Apocalipse. Judas, lá grudadinho com o Apocalipse. Nós vamos começar a ver alguns textos da consequência do orgulho, porque isso é um tema importante aqui para o nosso estudo. Se isso levou à, à perdição de um anjo perfeito, de um anjo poderoso, quem somos eu e você para não nos preocuparmos com essa questão? Judas, capítulo 6. Perdão, capítulo não, verso 6, né? O Judas não tem, o livro de Judas aqui não tem capítulo, é só versos. É um único capítulo, então só tem os versos. Verso 6. Olha o que está escrito aqui. E a anjos
Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele agora tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Sabe o que isso nos revela? Juntamente com outro texto aqui. Eu vou comentar só depois que eu ler outro texto aqui. Apocalipse, deixa eu ver aqui. Capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Gilvan, você pode ler para nós do verso 7 ao verso 9, por favor? Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado por terra e com ele os seus anjos. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Lúcifer pecou, achou-se iniquidade, o orgulho nele, e o problema do mal é isso, ele não vai sozinho, ele vai e leva outros. Porque o orgulho dele fez com que, aqui pelo relato, que não foi só ele expulso, mas seus anjos, é que ele, infelizmente, acabou contaminando outros anjos que também se rebelaram e foram para o lado de Lúcifer, né? A gente vai ver ainda mais textos que falam sobre isso. Então, olha os textos aqui falando o quê? Que Satanás, agora Satanás, Lúcifer, mas agora expulso Satanás, ele não só se corrompeu, mas também corrompeu a outros. E eles foram expulsos do céu e estão agora sendo guardados para o dia do juízo. Esse é um outro estudo fantástico que nós vamos ter para frente, sobre o juízo. E aí nós vamos ver, né, nesse estudo próximo do juízo, não próximo estudo, mas quando ele vier, for o momento dele, porque a gente vai em sequência aqui de temas, a gente vai ver aqui para que momento esses anjos maus estão guardados. Então, você aguarde que para frente a gente vai entender tudo isso. Mas olha também o livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Está bem pertinho aí, volta umas folhas aí de Apocalipse, você vai achar 2 Pedro 2,4. Cuidado que tem 1 Pedro e tem segundo. É segundo, capítulo 2, verso 4. Ok? Está escrito assim na minha tradução. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram. Olha, aqui, ó, tá vendo como tudo se amarra? Mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o dia do ou para o juízo. Inferno, nós vamos trabalhar esse tema para frente. Inferno não é aquilo que muita gente pensa, um lugar pegando fogo. Não. Inferno é um lugar de prisão. É. A tradução dele eu posso até falar, é sepultura. É sepultura. É lugar onde a pessoa fica, vamos dizer assim, entre aspas, presa até que vai acontecer, porque todos que estão nas sepulturas, a gente vai estudar para frente, um dia todos vão ser o quê? Ressuscitados. Todos. Em 2 ressurreições. Tudo isso nós vamos estudar para frente. Mas aqui, ó, ele está falando que os anjos que pecaram não foram poupados. E eles tiveram a chance deles, tá? Isso aqui não aconteceu do dia para a noite e não foi assim uma atitude arbitrária de Deus, não. Foi depois de tentar muito, né? Mas eles não recuaram e os que não recuaram, não se arrependeram, foram expulsos do céu. Tudo por causa do orgulho. Agora, com Tiago, vamos aqui, tá pertinho, volta mais umas folhas aí, vamos aí para Tiago. Você vai encontrar aí Hebreus, e aí você já vai ver Tiago. Tiago,
Pode ler para nós, Gil, esse texto, capítulo 1, verso 15. Verso 1, 15. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, você viu? Olha, a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça, o orgulho, leva ao pecado. E o pecado, quando ele chega, ele vai gerar morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, cuidado. Olha, o tema é importante aí. Nós conhecemos a origem do mal, o porquê tudo começou, cobiça, né? Para que nós não caiamos nessa armadilha. E muitos têm caído, é um perigo. Agora, olha, você vê como as coisas do inimigo é totalmente em contraste com as coisas de Deus. Eu vou te convidar aí para Filipenses. Filipenses, é só voltar mais um pouquinho aí, você já vai encontrar, em umas 20, 30 folhas, você vai encontrar o livro de Filipenses. Volta para trás aí. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Eu vou ler aqui alguns versos aqui. Filipenses 2:5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Não, não vá atrás de anjo, vá atrás de Cristo. Que mesmo existindo na forma de Deus, mesmo ele sendo Deus, olha, não considerou ser igual a Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele não se comportou ou não usou os seus atributos de Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Essa carta dos Filipenses está falando assim, algo que ele deveria ter usado, ele poderia, ele era Deus, mas não. Olha o verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou. Olha a diferença entre o exemplo de Cristo e o exemplo de Satanás. Satanás foi por orgulho. Ele quis pôr o trono dele acima do trono de Deus. E aquele que tinha a condição de ser isso, que era isso, fez ao contrário, foi para baixo. Veio aqui para esse mundo. Se colocar como forma de servo, tornando semelhante a seres humanos, pecadores terríveis. E aí ele continua, verso 8, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não foi qualquer morte, foi a pior delas, que foi uma morte de cruz. Tá vendo a diferença entre o bem e o mal? Como é que a pessoa tem que seguir Cristo? Como é que eu sigo Cristo? Sendo humilde. Tá aqui, ó, se esvaziando de si. Cristo sendo Deus, ele não usou os seus atributos em seu benefício, nunca, nenhuma vez. Usava para os outros, mas não usava para si. Se esvaziou, largou o seu trono, diferente de Satanás, que queria o trono, largou o seu trono e veio aqui para assumir uma forma humana caída, terrível, e morrer da pior forma possível. Então, esse estudo está criando esses limitadores para nós. Nós temos que pensar muito e rever muitas coisas da nossa vida aqui, eu creio eu. Tá bom? Então, a consequência da rebeldia desse anjo, como nós vimos lá em Apocalipse 12, versos 7 a 9, principalmente, foi o quê? Foi eles serem expulsos do céu. Expulsos do céu. E aí eles vieram para onde? Agora que nós vamos ver isso aí influenciar diretamente a nós. Gênesis capítulo 2, verso 15. Vamos lá? Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. E agora nós vamos ver aqui um texto. Deixa eu até pegar uma outra Bíblia aqui. Eu tenho umas várias Bíblias aqui ao meu lado aqui. E aqui eu tenho uma comparativa aqui que já está pronta. Essa minha outra Bíblia aqui que eu estava usando agora, ela é novinha. E eu ainda não marquei tudo que eu preciso nela ainda. Capítulo 2, verso 15 a 17 diz assim, ó.
Tomou, pois, o Senhor, eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque agora tem detalhes muito importantes. Preste atenção na leitura aí, se possível, acompanhe. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Preste atenção, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Mas da árvore do, presta atenção, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás, né? Lá na criação, Deus colocou um limite, fez um limite. Por que limite? Porque nós só expressamos o nosso amor verdadeiro através de uma condição, de um limite. Porque se eu não tenho limite, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não tenho uma régua, um parâmetro, eu posso fazer o que eu quiser. Então, não tem como avaliar o meu amor. Então Deus colocou um limite para Adão e Eva. O seu limite é esta árvore aqui. O resto tudo é para ti, mas esta árvore aqui, esse é o seu limite. Daqui você não coma, você tem tudo o resto à tua disposição, mas esse aqui é o limite. Era o quê? Era uma forma de provar o amor, a obediência, né? E a obediência ela só acontece por amor. A obediência verdadeira, ela só acontece por amor. Porque tem a obediência falsa? Tem. Aquela, qual é? Aquela que você quer algo em troca. Isso não é obediência. Isso daí já é egoísmo. Você faz alguma coisa porque você quer algo em troca. Por exemplo, todos trabalham. Você trabalha por quê? Porque você gosta do... Não. Porque você quer no final do mês o teu salário. Você é obediente para continuar tendo o teu emprego ali, você entendeu? Você não trabalha por amor ao teu patrão, você trabalha por necessidade, é porque no final do mês tem o salário e tem os benefícios, entendeu? Então, Deus colocou um limite ali para não testar, mas para provar o amor dos seus seres, ok? E ali, estava ali. Não era para eles comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí entra em cena quem? Entra em cena um outro ser aqui. Vamos ver Gênesis capítulo 3. Está aqui, está bem facinho do lado, do verso 1 ao 5. Preste atenção. Agora entra em cena aquela figura, a serpente, né? Satanás foi expulso com os seus anjos para onde? Para aqui, para a terra. Infelizmente. E aí Satanás, a gente vai ver que ele tem poder para se transformar do que ele praticamente quiser, né? Aqui no caso ele tomou conta de um animal, né? No caso uma serpente, mas ele pode se transformar em uma pessoa, enfim. Então por isso presta atenção. Aquelas coisas assim, não, mas foi minha mãe que falou, foi, né? Pessoas que já morreram, não, eu fui, escutei a voz, via. Cuidado, que Satanás se manifesta aí no que ele quer. Mas vamos lá. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, capítulo 3 verso 1, que o Senhor tinha feito, disse à mulher: olha só, a serpente começou a falar com Eva. E aí a serpente diz o quê? É assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse para você, Eva? E Eva respondeu: sim, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Aqui é Eva falando com a serpente agora. E aí Eva diz assim, ó, ele falou o quê? Ele falou assim, ó, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morra. Tá certo até aqui? Tudo certo? O que vocês acham? Gil, eu só estou vendo você, o resto dos meus irmãos que estão assistindo estão lá pelo YouTube, não estou vendo eles, infelizmente. Tá certo aqui o que Eva falou? Não, tá errado. Olha o que a Eva falou, que Deus falou. Ela está falando que não era para eles não comer e nem tocar. Foi isso que Deus falou? Não foi. Deus falou que não era para comer. Não coma. Mas Eva, quando vai falar com a serpente, Eva aumenta. Ó, Deus falou para não comer e nem tocar. Deus não falou isso. Cuidado. Não queira colocar coisas na palavra de Deus do que Deus não falou. Não é para tirar e nem colocar. Quando a serpente viu que Eva colocou algo a mais, falou, tá fácil de enganar ela, porque ela não está lembrando certinho o que Deus falou.
ela já colocou algo mais. E aí a serpente, Satanás, vê o caminho a percorrer para enganar a pessoa. Deus não falou para não tocar. Eva que falou. Então a serpente aí, nesse momento, fala para ela: Ah, é certo que você não vai morrer. Esse é o grande conflito, sempre foi. Morre ou não morre? Vai para o céu ou fica 7 palmos abaixo da terra? Nós vamos estudar sobre isso, logo, logo. Esse é o grande conflito aí. E a serpente continua, verso 5: Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus você vai conhecer o bem e o mal. A serpente, nesse verso último que eu li, verso 5, ela mentiu? Ela mentiu quando ela falou para Eva: Olha, a hora que você comer do fruto, você vai conhecer o bem e o mal. A serpente não mentiu, falou certinho. Por quê? Porque Eva só conhecia o bem. Então, por quê? Enquanto Eva obedecesse a Deus, Eva só ia conhecer o bem. Mas a serpente falou: Olha, que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. E é verdade. A partir do momento que ela decidiu comer do fruto, ela agora começou a conhecer o mal também. Porque a primeira coisa que ela, quando comeram, viram, é que tinham perdido a sua luz e agora viram que estavam nus. E agora começam a ter medo, a se esconder, começaram a conhecer o mal, coisa que eles não conheciam. E aí o verso 6 aí vai continuar a história, mas não é o nosso foco, né? Então, a pergunta aqui é: o que que Eva fez? A Eva contrariou a advertência de Deus, né? Contrariou. Ah, Satanás vem falando o contrário. Ó, Deus falou, olha, não coma. A serpente falou, não coma. Coma porque se você comer, você vai, vai ser conhecedora do bem e do mal. E aí que tem a serpente, que uma hora foi expulsa de lá, traz agora o pecado para a terra, para os seres humanos. Mas aí, quando Eva pecou, a gente conhece a história: Eva peca, leva a Adão o fruto, Adão também come e tal. E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Olha, o Gênesis capítulo 3 verso 15. Olha o que que acontece daí. Aí, bom, na sequência aqui a gente já sabe, né? Adão come, aí Deus vem para o jardim procurar eles, ele pergunta onde é que vocês estão, eles, tive medo, me escondi, porque quem que te fez ver que estava nu e tal, e vai todo aquilo, e daí na conversa ali, ó, vamos lá, é, Deus fala com os três, vamos lá, a partir do verso 14, olha o que que Deus fala primeiro à serpente, primeiro Deus fala para a serpente, verso 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso que fizeste, maldita agora é você entre os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Agora você vai passar a rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias da sua vida. Ou seja, por esse dizer aqui, a gente descobre o quê? Que no início as serpentes elas voavam, né? Não é à toa que a serpente foi até a árvore, conversou. Elas voavam. Agora Deus falou: Olha, porque você fez isso, você não voa mais e vai se rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias, né? E agora a gente sabe que as cobras são assim. E ele continua no verso 15, presta atenção. Ele falando para a serpente: Vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, porque esse descendente vai te ferir a cabeça. Tu vai até ferir o seu calcanhar, mas ele vai te ferir a cabeça. Então, nesse verso 15, o que Deus está falando para Satanás? Está falando assim: olha, o descendente, o descendente da mulher vai vir e vai pisar a sua cabeça. Nós temos que entender aqui. Primeiro começa por inimizade de ti a mulher. Profeticamente, mulher quer dizer o quê? Igreja. Então está falando assim, olha, vai ter inimizade entre você e a minha igreja, entre os meus filhos. A tua descendência e o descendente da igreja, que é Cristo,
esse vai vir e vai ferir a tua cabeça. Você vai até ferir o calcanhar dele, né? Pelo sofrimento que causou a Cristo, pela condição da morte ali na cruz. Satanás achou naquele momento que seria um vitorioso, mas ele apenas feriu o calcanhar. Foi uma pequena ferida. Mas Cristo, na cruz, pisou a cabeça da serpente. Então, diante do pecado consumado por Adão e Eva, Deus vem e dá o antídoto, que é a solução para o pecado. Que é quem? Que é Cristo. A primeira promessa messiânica da vinda de Cristo está aqui na Bíblia. Logo depois do pecado, veio a promessa. Cristo vai vir para pagar o preço. Olha só que coisa mais linda que nós estamos aprendendo hoje, né? Muito bem. Esse foi a certeza que Deus transmitiu a Adão e Eva, né? Aí, daí do verso 16 ele vai falar com Eva e o verso 17 ele vai falar com Adão, né? A partir do verso 17 até o verso 19 vai falar com Adão. Mas enfim, para nós hoje ficamos por conta até aqui. Como é que, partindo para o final aqui agora, me deem mais uns 2 minutinhos pelo menos. Como é que Satanás continua? Porque ele continua até os nossos dias o quê? Produzindo engano, produzindo engano. E aí eu quero procurar aqui dois textos. Primeiro, 2 Coríntios, preste atenção aqui, para você ficar esperto, para não ser enganado por Satanás, assim como Eva foi. 2 Coríntios, para o Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Eu vou pedir para o Gil dar uma lida para mim tomar um fôlego e uma aguinha aqui. Por favor, Gil. Capítulo 15 Capítulo 11, verso 14 e 15. e 15. Ou não vos ensina a própria natureza de Não, ser não, querido. Segunda Coríntios, Segunda Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Aqui. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha só, vocês entenderam o que foi lido aqui? Não se admirem, pois o próprio Satanás se transforma ou pode se transformar em anjo de luz. Satanás jamais, as pessoas ficam com aquele medo, né, que Satanás vai vir com um chifrinho, com um rabão comprido, com um tridente. Jamais ele vai fazer isso, porque você vai assustar, você vai correr. Ele vai vir cheiroso, é bonito, é bonita, é com boas vestes, é com uma boa fala, falando macio, carinhoso. É assim que ele vai vir, né? Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, né, os anjos que ele arrastou para a terra, que a gente já viu, se transformem também em ministros de justiça. Só que o fim deles vai ser de acordo com as suas obras. Não é com o que eles falam, mas é com o que eles fazem, sabe? Olha só, não é falar manso, não é falar bonito, que isso vai arrastando, tem arrastado multidões para o erro. Multidões estão sendo arrastadas ao engano, achando que estão adorando a Deus, mas estão seguindo Satanás e seus anjos. Se transformam em ministros de luz para enganar e perverter a adoração verdadeira. Por isso que é importante você continuar nessa pegada com a gente para estudar a Bíblia, para você não ser enganado. A Bíblia é a única maneira de nós resistirmos a tudo isso. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá. Estamos terminando. Segura aí. Apocalipse capítulo 12. Só mais esse texto, mais um, e a gente vai finalizar. Esses dois textos últimos aqui. Olha só, Apocalipse 12, verso 12. 12 e 12, primeiro. Aqui está falando sobre. A gente já até leu, né, o verso 7, que a gente leu, né? Houve peleia no céu, Miguel e seus anjos pelearam contra Adão, também pelearam Dragão e seus anjos.
É, é, Todavia não, verso 8, todavia não prevaleceram, mas nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Diabo e Satanás. Lembra que eu falei lá no começo o que significa Diabo e Satanás? O enganador, o nosso adversário, não é? É isso que ele é hoje. Não é mais Lúcifer, mas é um enganador, um adversário de todos nós, com ele e seus anjos. E aí vai falando, né? Foi expulso o acusador, verso 10, e o verso 12 diz assim: agora o céu pode festejar, e o que neles habita, né? Porque foi expulso, né, de lá, naquele momento. Porém, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que vai chegar o fim dele. A gente vai estudar sobre isso, sobre o fim de Satanás e seus anjos. Ele sabe que tem pouco tempo, e esse pouco tempo ele faz de tudo para arrastar mais e mais gente com ele. E qual que é a mira dele? Qual que é a mira de Satanás? Contra quem ele está irado? Vá ao verso 17. Está ali, ó. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, contra a igreja. Lembra que Gênesis 3,15 lá, que Deus falou para a serpente? Eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Aqui, ó, a mulher, aqui, ó, em Apocalipse, está aqui, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra a igreja. E foi pelejar contra quem? Contra o restante da sua descendência. É restante. A igreja de Deus não é uma igreja muito grande, não. A gente vai ver lá para o fim quantos que vão estar ali, enfim, depois dos 1000 anos. Está aqui, ó, o restante da sua descendência. Não é muito, são poucos. E qual é a característica da descendência da mulher ou da igreja de Deus? Está ali, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, fazer guerra mesmo. É isso que Satanás está fazendo. É isso que explica o mal que existe hoje: as guerras, os estupros, os assassinatos, as doenças, a morte. Tudo isso é consequência do pecado. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. A gente vai estudar para frente. Porque se dependesse de Deus, aliás, Deus tem poder? Tem. E aí a gente para frente pode falar o porquê que até agora ele não fez. Ele não acabou com tudo isso. Talvez por amor a mim e a você, porque talvez eu e você não tenhamos tomado uma decisão correta e não estamos do lado certo. Então Deus está sendo logânico, segundo Pedro 3,9, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Continua. É, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E olha que coisa mais triste aqui, ó, no final desse verso. E se pôs de pé sobre a areia do mar. O que isso quer dizer? Mar é povos, é gente. Quando ele fala assim, ó, e se pôs de pé sobre a areia do mar, está falando assim, ó, ele está acima de muita areia no mar. Você fala assim, ó, quanto que ele tem de dinheiro? Ele tem dinheiro como a areia do mar. Quer dizer o quê? Que é muito, que é infinito, que é absurdo. Então ele está falando aqui, ó, Satanás está com os seus pés sobre muitos povos, sobre muita gente, que é como é, areia do mar, muita gente está sob o seu jugo. Olha que coisa mais triste, um que não seja nenhum de nós, né? E aí, finalizando aqui, como que a gente se defende disso? Só tem um jeito. Efésios capítulo 6 nos revela. Volta para trás aí e é o último texto. Volta aí umas 40, 50 folhas, você vai achar Efésios. Antes de Colossenses, Filipenses, aí vem Efésios. Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 6, e aqui é os últimos versos que nós vamos ler. Como se defender do inimigo. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, meus queridos, sejam fortalecidos no Senhor, na sua força e no seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta, a sua luta, não é contra mim, não é contra o Gil, contra o pastor, contra seu pai, sua mãe, seu esposo. A nossa luta não é contra a carne, está dizendo ali, ó, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta vai acima dos nossos limites, está acima da nossa razão e dos nossos olhos, mas nós conhecemos que a Bíblia revela. Portanto, tomem a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, vocês podem ou continuem sendo inabaláveis. Estejam, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade? Cristo falou um dia assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cinja-se com o poder de Cristo. Outro verso diz assim: Pois a tua palavra é a verdade. Salmo 109, verso 105. A verdade é Cristo e a sua palavra. Cingindo com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça de Cristo. Calcem os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Você tem que estar baseado no evangelho, nas boas novas. Embrace sempre o escudo da fé, a fé em Deus, com o qual vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. Se quer se proteger dos dardos do maligno, é a sua fé que faz isso em Deus. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração, verso último, 18, com súplica orando todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou por todos os seus irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu sei que o estudo ultrapassou um pouco, mas é um estudo importante que a gente quis trazer a maior quantidade possível de detalhes para que a gente possa compreender profundamente qual que é a origem do mal. O mal começou lá no céu, no coração de um anjo de luz, de um anjo que era poderoso, vamos dizer assim, que tinha um acesso muito próximo a Deus. Só que o seu orgulho corrompeu ele e ele desejou ser o próprio Deus, ou melhor, ser acima de Deus. Ele queria pôr o seu trono acima do trono de Deus. E aí o orgulho levou ele a pecar. E ele então, depois de todas as suas chances, ele infelizmente foi expulso do céu. E com ele arrastou a terça parte dos anjos, né? Vieram com ele. E isso é pouco, é muito, porque a gente viu no começo do estudo que lá no céu João e Daniel viram milhares e milhares e milhares de anjos. Infelizmente, uma boa parte deles, um terço deles, foi expulso do céu com a sua cauda. E estão aqui provocando todas essas catástrofes e se utilizando todos os recursos para enganar a mim e a você, mas a nós ele não vai enganar mais, amém? Porque nós conhecemos a palavra de Deus e conforme Efésios capítulo 6, nós vamos nos proteger com a nossa fé, com a palavra de Deus e com Cristo no nosso coração. Que Deus os abençoe e os guarde. Feche seus olhos, se for possível, vamos orar. Querido e bondoso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigado porque o teu Santo Espírito tem livre acesso ao nosso coração, à nossa mente, e tem trabalhado e tem nos orientado. Pai querido, que nós possamos compreender esse estudo e que possamos compreender que nós estamos inseridos dentro deste conflito que um dia se iniciou no céu, mas que nos alcança hoje aqui na terra e que por muitas vezes ou constantemente, Pai querido, o seu inimigo, o nosso inimigo, tem tentado destruir a nossa fé, tentado destruir a nossa vida, a nossa família, mas nós vamos resistir aos dardos inflamados do maligno, como a tua palavra falou, embraçando o escudo da fé, tendo na nossa mão a espada do Espírito Santo e sempre apoiado na pessoa de Cristo Jesus, que foi o grande antídoto
para resolver todo esse problema. Um dia, o teu filho veio a este mundo e morreu naquela cruz e ressuscitou, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra e tenhamos esperança, Pai querido, que a despeito de toda essa condição que nos cerca, de tristeza, de perca, de morte, de doença, de violência e de tudo mais, Pai querido, nós tenhamos a esperança de que tudo isso vai ter um fim. Obrigado por tudo. Fica com as pessoas que acompanharam esse estudo e aqueles que hão de assistir futuramente. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Drica. Muito obrigado a vocês que permaneceram até esse fim. Desculpa o horário aí. O nosso próximo estudo, semana que vem, se Deus abençoar, nós vamos ver agora, na sequência de estudo, o plano da salvação. Já que o pecado foi o assunto de hoje, e ele traz morte, nós vamos ver que tem solução para tudo isso, tá bom? Próximo estudo, o plano da salvação. Até mais, boa noite e obrigado. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Até semana que vem. Este segredo tem um nome, é Jesus Senhor, o sustentador, como dou valor pro seu amor. É tão comum saber de alguém sem paz. Ficou pobre, não sabe o que faz.